Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como pessoas com gosto duvidoso para decoração, plantas que só precisavam de um pouco de luz para sobreviver, e o medo de comprar móveis antigos no OLX e acabar invocando uma entidade do século XVIII. Eu sou o Cello. E Dudu, quando foi a última vez que você fez algo que não se lembrou depois? Pô, tem um tempo já, porque eu tô tomando remédio pra lembrar. Mas... obviamente não funcionou. Fui no psiquiatra, aí eu tô tomando remédio. Mas tem um tempinho já tem um tempinho, acho que foi ano passado. Várias vezes eu fazia isso, eu ia limpar a caixinha dos gatos, aí eu lembrava que tinha que limpar a caixinha dos gatos, ia fazer de novo, mas já tinha limpado. É quase um TDAH, assim. É um TDAH diagnosticado. Agora eu sou diagnosticado TDAH. Tomo um remedinho. Tá. Então agora eu não faço mais isso. Aí, em vez de limpar 2 vezes, eu vou lá trocar água, vou fazer outras coisas. Tá certo. Os gatos reclamaram, né? Que agora limpa uma vez só, né? Mentor. Diga, querido. Que medo. Meu Deus. Que isso? Isso, Pablo, qual é a música? Mas qual é a música? Pronto. É essa aí, tem a vida. Xi, diga. Qual dessas sensações aqui te dá aquele frio na espinha? Você colocar a mão no bolso e não sentir o seu celular, ou comer uma salada de maionese e morder aquele pedaço de maçã farinha? Olha, depende. A maionese é vegana? Acho que é que... porque pode ter ovo, né? É verdade. Porque já rolou isso, já. Eu comi e depois falei, peraí, mas isso aqui não é vegano, caralho? E aí me deu aquele frio na espinha. Agora a questão do celular, eu tô esquecendo em todo quanto é canto, já não me assusta mais, não. A memória já foi pra cucuia, já. O pior pra você é a maionese não ser vegana. Esse é o que tem a maior frio na espinha. Não, porque às vezes você tá no modo automático, você pega alguma coisa e fala, peraí, mas isso aqui não era, pô. E aí vai, né? Mas enfim. Já foi. Já viu, né? Chelinho, se o seu espelho do banheiro pudesse dizer alguma coisa pra você, o que ele diria? Ele diria, pô, finalmente, hein, cara? Porque eu moro nesse apartamento há 10 anos e eu coloquei espelho faz 2 anos só no banheiro. É que o Thiago tem uma quanto tempo a gente não se vê, né? Pois é, ele tá sumido. Oi, sumido, exatamente. Mas vamos pensar, faz sentido, porque assim, por que o homem olha no espelho? Só pra pentear o cabelo. Exato. Né? Escovar o dente. Não, você sabe onde são os dentes? Você não precisa de olhar no espelho pra escovar o dente, não. Eu preciso. Existe um negócio de uma propriocepção. Você sabe onde é que seus dentes estão, não sabe, não? Sei, mas o que eu gosto de olhar. Não. Aí é uma particularidade sua. Tem a ver com a gente. Quer dizer que seu espelho você fica esfregando o seu nariz, cara? Como assim, pô? Muito bem. Então é isso. Agora vamos ter que ser muito corajosos para ir lá na cozinha fazer a nossa pipoquinha naquele micro-ondas de porta espelhada. Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais reflexivo da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferido de quem acha que os objetos têm poder. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre as câmeras Polaroid no episódio 4 do filme Amnésia, sobre disquetes no episódio 53 do filme Brilho Eterno de uma Mente Brilhante. Tá certo isso aqui? Mente sem lembrança. Não, mas bem sem É isso.
Isso, de uma vez você lembrança. Aquela brilhante aqui na pauta. Sempre brilhante. Quem colocou, né? Brilho eterno de uma mente brilhante. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Essa é a sequência do filme. E canivetes suíços no episódio 67 do filme A Espreita do Mal. Todos esses assuntos intrigantes você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme sorteado de hoje, você viu aí na descrição, é O Espelho. Um filme de terror que faz um esforço para contornar os clichês do gênero. E será que falha miseravelmente? Às vezes sim, às vezes não. Não confundir com o filme de mesmo nome de 2018 que tem o Nicolas Cage no elenco, tá? Porque esse é um terror diferente. E até mais assustador, eu diria. E de onde veio a sugestão pra gente assistir o filme O Espelho, galera? É, muito estranho. Quer que a gente responda? Muito estranho. Exatamente. É uma sugestão do Um Estranho, nosso aleatório, que colocou lá no baldinho da sessão temática. Ele sugeriu esse filme depois de ver aquela imagem lá de uma mulher gritando em frente a um espelho quebrado. E foi sorteado, então hoje nós vamos ver O Espelho. Beleza, bora então pro filme? Bora! O espelho, ou óculos no original. Aliás, eu acho mais interessante o original, o óculos, né? Porque tem a ver com o espelho antigo, né? Eu acho que o óculos vem do latim, que significa olho. Então, parece que o óculos fica de olho em você, né? O óculos não, o espelho consegue ficar de olho em você. Tem mais a ver com a história. Não sei. Eu achei mais legal o espelho, viu? O espelho? Eu acho que espelho ficou melhor do que óculos no nome do filme. Mesmo se fosse The Mirror, ia ser melhor do que óculos, cara. Então, lá, O Espelho é um filme de terror psicológico lançado em 2013, dirigido pelo Mike Flanagan, com um roteiro escrito por ele mesmo, Jeff Howard e Jeff Seidman, baseado em um curta-metragem anterior que o próprio Flanagan gravou em 2006, também intitulado O Espelho, ou Óculos no original. O filme estrela a Karen Gillan como a Kaylee Russell, o Brenton Thwaites como o Tim Russell, a Kate Sackhoff, maravilhosa, como a Mary Russell, Rory Cochrane como Alan Russell e Annalise Basso e Garrett Ryan como as versões jovens da Kaylee e do Tim, respectivamente. O Mike Flanagan é um cineasta americano conhecido por sua habilidade em criar narrativas de terror que misturam elementos psicológicos e sobrenaturais. Ele nasceu em 78 e começou sua carreira com filmes independentes e curta-metragens, ganhando destaque com Óculos, seu primeiro longa-metragem de grande repercussão. Após o sucesso desse curta, o Flanagan dirigiu e escreveu outros filmes aclamados, como o Rush, de 2016, ou Ouija, A Origem do Mal, de 2016. Alguém viu esse filme? Já, muito ruim. É o da tábua? É o da tábua? É, só esse mesmo, Jogo Perigoso de 2017 e Doutor Sono de 2019. Esse último uma sequência do Iluminado, do Kubrick, né? Esse é muito bom. Pode botar no baldinho aí, Mega Blaster. Olha aí, então, baldinho Mega Blaster, começando cedo aqui o negócio. Então bota o Iluminado pra mim. Ou então, vamos lá, 2, estamos aí, o Iluminado na sessão do Du e Doutor Sono por um mentor. Vou escrever aqui. Além disso, Flanagan é conhecido por suas séries de televisão, como A Maldição da Residência Hill, de 2018, e A Maldição da Mansão Bly, de 2020, que consolidaram sua reputação como um mestre do terror moderno. E no nosso bloco Viu Não Viu, a gente vai falar da Karen Gillan e do Brenton Thwaites. Você viu ou não viu? A Karen Gillan nasceu em 28 de novembro de 87 no Reino Unido. Olha, é inglesa. É atriz e diretora conhecida pelo seu trabalho em Selfie, de 2014, Guardiões da Galáxia, no mesmo ano, a Nebula, e por isso ela também aparece nos filmes dos Vingadores. E também por ser a Amy Pond nos videogames curtas e na série Doctor Who. Você é fã de Doctor Who, não é não, seu mentor? Eu sou muito fã de Doctor Who. Como é que é ela, esse personagem da Amy Pond aí, da Karen Gillan na série? Ela é recorrente, é importante ou é meio que... Cara, ela é ajudante do Doctor. Ah, é aquela personagem que chama a Amy Pond? Sim. O Espelho foi o primeiro filme americano que ela fez, mas eu acho que ninguém aqui ouviu a Karen no episódio 8 da temporada 35 dos Simpsons. Nossa, muito específico isso. A Karen, ela fez a voz da personagem Maisie McWeldon. Já o Brenton Thwaites é um ator australiano nascido em 10 de agosto de 89 em Cairns, lá na Austrália. Ele ganhou destaque inicial na televisão australiana, atuando em séries como Home and Away, de 2011, um dos programas de TV mais populares do país. Aí ele fez a transição para o cinema em 2012.
E a carreira internacional decolou em 2014, quando ele foi escalado para papéis em grandes produções de Hollywood. Ele interpretou o Prince Philip em Maligna, de 2014, ao lado da Angelina Jolie. Mas eu lembro dele por conta do papel dele como Dick Grayson, né, o Robin, no filme na série de Titans. Caraca, eu sabia que eu já vi de algum lugar. Falei, cara... Ele tá bem na série, eu gosto da série. E além disso, ele interpretou o Harry Turner na franquia Piratas do Caribe, né, aparecendo em Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, de 2017. Nossa. Mas eu acho que ninguém aqui viu o Brenton no filme Ataque dos Zumbis, de 2018. Esse filme é uma desgraça, cara. Olha a sinopse. Nossa Senhora. Um empregado de uma fábrica de armas descobre que uma bebida energética transforma seus colegas de trabalho em mortos-vivos. Peraí, o empregado de uma fábrica do quê? Ou seja, CLT. Empregado da fábrica... Um empregado da fábrica do quê? De armas. Jornada 6-1. E eu queria fazer uma menção honrosa aqui a Kate Sackhoff, né? Que acho que todo mundo aqui viu na série Mandalorian. Ela faz a Bo-Katan maravilhosa. Mas voltando ao filme de hoje, vamos saber qual é a sinopse do IMDb para o espelho. Que ficou assim: Tim e Kaylee são dois irmãos traumatizados pela morte dos pais. Kaylee atribui a culpa a um espelho que ditou mortes violentas ou a loucura aos seus ex-donos. Meu Deus, que confusão. E vai tentar provar que o objeto é o responsável pela morte dos pais de ambos. Tirando pais de ambos aí, é isso mesmo. Só o pai de ambos ficou meio esquisito, né, cara? Mas fora isso... eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Vou acrescentar uns detalhes aqui. O detalhe é que, à medida que aquele consegue provar a natureza maligna do espelho, os irmãos são forçados a reviver os horrores de sua infância. E com o passar do tempo, a linha entre realidade e ilusão se desfaz e os irmãos precisam confrontar não apenas o espelho, mas também seus próprios medos e traumas. E é isso o filme. Vamos lá então para a nossa rodada de opiniões, começando com quem ficou com medinho do filme aí. Tá alguém? Não. Ainda mais que mandaram a versão dublada no YouTube. Eu não fiquei com medo, mas eu assisti durante o dia, tá? Mas isso eu sempre faço. Isso aí é coisa normal. Eu assisti com o dia claro, assim. Independente do filme, eu vou assistir de dia também. Isso aí. Então vamos começar com quem tem alguma coisa boa pra falar do filme. Acho que você chamar alguém. Sorteia alguém aí, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então vou começar eu. Começa o convidado. Vou começar eu então, tá? Porque assim, eu achei o filme ok. Não me deu vontade de parar de assistir. Eu achei aquele filme redondinho, né? Um roteirinho que segura, edição boa, tem um bom ritmo, não apela muito pro jumpscare. Mistura ali umas ideias do Iluminado com terror em Amityville. As atuações estão ok, né? Dentro do roteiro, da história. Não é lá uma obra-prima, mas é um filme de terror que dá pra assistir. Vocês concordam? Vamos lá. Eu concordo com o que você falou na questão, assim, ele é muito redondinho, assim, ele vai. Mas chegou um momento que tava tão previsível, assim, das coisas. É um filme de terror muito previsível. Não um jumpscare, você fala assim, meu Deus, caraca. Você fica assim, tá aí, ó, me entregou o jumpscare no momento que era o jumpscare. Eu não sei, acho que me incomodou muito o overreact, assim, das atuações, assim. Ele era muito depressivo e toda hora ele ficava assim, e ela toda assim, é isso, eu não sei o quê. E acho que isso também me irritava um pouco, assim, tipo... Ela é, tipo, cheia dos planos mirabolantes e tal. Os dois sofreram os mesmos traumas, digamos assim, né? E ele ainda teve o trauma que ele atirou no pai dele. Uhum. E assim, ela é tipo, como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, não, vamos sim, vamos lá. Vem, a gente fez uma promessa. E assim, ela cagava pro sentimento do irmão dela, né? Tipo assim, o cara doido, coitado, tentando se recuperar. Assim, né? E ela, tipo, não, a promessa, vamos lá. Uma arrombada, né? Porque botou um cachorro de isca lá, pra puta que pariu, né? Que ódio. Até brinquei, porque o filme de terror tem que correr, mas se eu fosse ele, falou, não vou. O problema é de você que tá aí traumatizado aí com o espelho. O que eu acho que dá um medo mesmo, que dá aquela aflição, é você não conseguir distinguir se o que você tá vendo é real ou não. Esse que é o que assusta um pouco no filme, né? Principalmente naquela história de ficar em frente ao espelho pra aquela armadilha, né? Acertar você. Aquilo eu achei meio assustador. Cara, mas aquilo ali tava mega também na cara. Eu falei, gente, vai ser assim. Cara, quando eu falei assim, eu falei, gente... Não. Quando ela abraça a mãe dela no espelho, eu falei, pronto, aí, ó. Quer apostar? Aí quando o menino desliga a airfry lá, né?
Isso também, gente. Nunca desliguem a frente do tempo. Não. Tem que esperar o tempo acabar. Exatamente. Essa é a maior lição desse filme. Nunca desliguem a frente do tempo. Tem que ouvir o pim. Exatamente isso. O cara foi tentar desligar a frente do tempo, deu no que deu. Fala, Tielo. Cara, fazia muito tempo mesmo que eu não assistia um filme de terror, assim, que tá escrito, esse aqui é um filme de terror. Tanto é que eu esperava monstro, eu esperava esse tipo de coisa, entendeu? E no final das contas eu achei que é mais um filme de suspense do que... Tudo bem, tem o terror psicológico, que é um gênero e tal, mas se eu fosse o cara que estivesse catalogando, eu ia colocar na prateleira de suspense. Eu acho que alguém falou aí de clichê, né? Ele tem tudo, né, cara? Grilo de noite, né? Pessoas indo na geladeira de madrugada, silêncios exagerados que depois alguma coisa cai, alguém grita. Uma coisa que quase todo filme de suspense e terror tem, vocês cinéfilos aqui já devem ter percebido, eu fiz questão de contar, sabe quantas vezes apareceu o personagem centralizado na tela, com tudo assim fazendo... Sabe aquela que aparece o cara centralizado, a câmera filmando o cara, assim, o cara tá bem certinho assim, pra dar aquela... 11 vezes apareceu isso. 11. Pois é. Cara, contou, viu? 11. Não, eu fiz questão de contar. E assim, eu achei que é um filme perturbador, por quê? Porque ele te faz querer assistir, como o Chi falou, porque você quer saber que raio que é que essa porra desse espelho, né, tem a questão. Eu basicamente quis assistir até o final pra essa parte o diretor fez certo. Ele conseguiu me pegar pela curiosidade. Nem por outro motivo, assim, eu só queria saber exatamente qual era o lance do espelho. E aí terminou o filme e eu não fiquei sabendo, porque simplesmente ele não conta porra nenhuma. Caraca, obrigado. Ele não fala. Eu tava esperando você concluir mesmo, porque eu falei assim, não é possível que eu não vi até o final. Porque eu também pensei, cara, eu sou muito burro, mané. Não, exato. Ele não mostra nada. Eu falei, puta, sei lá, a última cena vai ser alguma coisa, um papiro que tá escondido atrás do espelho, que tem uma reza que invoca no seu papiro. Tudo nada. O filme acaba e porra, velho. Entendeu? E outra coisa que também pra mim foi meio forçar é uma pergunta que talvez vocês tenham percebido, eu não achei a resposta. Ela foi trabalhar no lugar de leilão por causa do espelho? De leilão só pra achar o espelho. Só pra achar o espelho. Só pra isso. A vida da mulher é isso, velho. Meu Deus, sabe, a vida da pessoa não vive, a pessoa não vive. E o irmão dela que tá internado. Exato. Deus. Internaram a pessoa errada, né? Exatamente. Não, vocês falaram bem aí, né? O moleque saiu do manicômio lá, querendo seguir uma vida normal, e a irmã dele... tipo, foda-se que você ficou 30 anos no manicômio. A gente vai resolver aquela treta agora. Caralho, velho. Exatamente isso. Mas assim, no final das contas, eu tentei trazer uma metáfora que é assim... O espelho, muitas vezes, ele faz você enxergar aquilo que você não quer. Ou aquilo que existe, né? Então tem muita gente, sei lá, pessoas que têm problema de... eu não lembro o nome da doença, mas pessoas que acham que são muito magras ou muito gordas. E não são, na verdade. Disformia. Talvez, né? Não é esse o nome. Tem um outro nome. Não sei. Depois eu vou ver se eu lembro e mando pro Randy na edição. Bulimia. É bulimia? Acho que é bulimia. Acho que é. Isso mesmo, Dudu. Então, assim, no final das contas, acho que o espelho tá lá, né? O espelho, às vezes, mostra aquilo que você quer ver, às vezes ele mostra aquilo que você não quer ver, então, às vezes, você olha pro espelho e vê coisas que não existem, né? Então, talvez tenha surgido daí a ideia. O filme, assim, cara, nota 6, vai. De 1 a 10, nota 6. Dudu. Seguinte, filme de terror, não importa o orçamento que ele foi aplicado, tem filmes de baixo orçamento que são excelentes, tem filmes de alto custo que são excelentes. Então, a questão não é o orçamento. Esse é um filme de baixo orçamento, claramente. A questão é roteiro e o diretor e os atores não terem medo de se arriscar. E o que aconteceu foi que eles fizeram um filme redondinho, igual você falou mesmo, redondinho. A história tá lá contada lá, não sei o quê. No meio do filme, ele começa ali, até o meio do filme, ele te leva para um será que é, será que não é? O irmão começa a questionar a irmã com relação se aquilo é verdade mesmo, mas ele, logo depois ele se perde, porque ele revela rapidamente depois que tem um ser ali, uma entidade. Entendeu? Ele sempre teve uma entidade, sempre foi assim. Mesmo ele fazendo os flashbacks você não precisava, mostrava várias coisas, mas você não precisava acreditar naquilo, porque são crianças que são memórias de crianças, então sim, pode ser qualquer coisa. Mas quando aí chega no presente, a menina vai confrontar o negócio, e aí realmente aparece uma entidade ali, o filme se perde. Me perdeu, né, nessa parte aí que foi revelado. Igual o Tielo falou também, é um filme mais de suspense do que terror. Ele quer fazer o terror, mas ele não tem
não tem coragem suficiente para assumir que é um terror mesmo, um terrorzão, que vai botar medo. Isso. Ele vai ficar naquele suspense, lá, e no final quer dar um plot twist, sabe? Então, assim, o diretor trabalhou ali no seguro, né? Eu vou fazer isso aqui e tal, não vou arriscar. Eu tenho quase certeza que se a gente assistir o curta que originou esse filme, esse curta deve ser bem melhor. É verdade. Porque ele não precisa alongar muita coisa na história, e a história é um espelho que tem uma identidade ali que mata as pessoas. E aí a menina foi confrontar ele e se ferrou. É isso. A história é essa. O curta não tem compromisso, né? O curta não tem compromisso, né, cara? Exato. Provavelmente até fiquei curioso, sabe? Porque ele veio de origem original de um curta. Provavelmente esse curta ele é bem melhor, tanto que esse cara teve projeção para fazer o filme, né? Baseado no... Pois é. Atuações ok, não tem nada de espetacular. É um filme que se foi seguro. Agora, eu não conheci esse filme, não ouvi falar dele. Não sei se ele fez sucesso, acho que o Chico vai falar sobre isso. Sabe uma coisa que eu achei legal no filme? Um ponto que eu achei interessante? As cenas onde eles misturam os dois adultos e as duas crianças, assim. Ah, tá. A criança tá descendo a escada e a menina mais velha tá subindo ao mesmo tempo, ela se cruza. Cara, eu achei isso eu achei uma ideia legal. Isso eu achei que foi isso foi maneiro. Algo diferente que eu nunca tinha visto usado dessa maneira. Isso eu achei legal. Isso foi bem sacado. Isso foi bem sacado, não. Foi. O que me impacta mais é essa coisa de você não poder ter certeza do que você tá olhando, cara. Isso, pra mim, é meio assustador, sabe? Você olhar, você tá vendo ali acontecendo e você não sabe se é verdade ou não. Não, mas é aquele outro clichêzão também, aquele tanto de estátua e aí aparece um bicho lá com cobertor na cabeça. Ah, para, sabe? Até preguiça de assistir a cena. Sinceramente, ficou preguiça, não é nem medo. Né? Você sabe que vai ter um jumpscare ali, alguma coisa? Mas dá preguiça, pô. Tinha 2 estátuas, aí apareceu uma terceira. Aí a mulher, puta merda, ela viu que tinha 2, apareceu a terceira, ela começa em uma, começa na outra e vai na terceira depois. Para, né? Vai por último na terceira. É muito óbvio, sabe? O Capitão Óbvio, credo. Pois é, então ouvinte, talvez você curta mais o curta do que o longa. Eu lembrei de um outro filme sobre espelho, é um filme brasileiro, tá? Nacional dos anos 80, chamado Espelho de Carne. Não sei se você já viu. Porra, velho. Olha o Chi. Só que como é um espelho brasileiro, ele faz as pessoas transarem e não se matarem, né? Ou seja, o espelho no é um espelho mais interessante pra se ter em casa. É mais interessante até do que esse outro. TV Brasil, meia-noite, é isso aí. Isso aí. Eu lembro dessa história, já vi. Quando era adolescente eu assisti no TV Brasil, isso mesmo. Sala especial. Sala especial. Ou tinha aquele no Multishow. Bom, enfim, vamos às histórias de produção. O ponto de partida desse filme foi mesmo curta-metragem, né, de 2006. E esse curta ele foi produzido na loucura, assim. Eles simplesmente pegaram as câmeras e saíram gravando várias coisas, várias cenas, só pra fazer alguma coisa acontecer mesmo, né? E aí, assim que o curta ficou pronto, ele começou a circular no circuito dos festivais ali e tal, e as pessoas gostaram. E aí houve um interesse em transformá-lo em um longa-metragem. Só que todas as produtoras queriam fazer no estilo found footage, né? Que é tipo Bruxa de Blair, achou lá a fita e tal, e todo mundo tinha morrido já. Só que o Mike Flanagan não achava que isso funcionaria para essa história. Então, foi muito difícil encontrar produtores que estivessem dispostos a fazer de outro jeito. Levou cerca de 7 anos nesse processo entre tornar o curta um longa. E aí, nesse meio tempo, ele fez o filme Absentia, que é um longa-metragem super modesto, tal, de baixo orçamento, só para provar que ele era capaz de dirigir um longa. E isso garantiu a ele uma reunião lá na Intrepid Pictures, onde ele conheceu o Enel Kurian, a quem ele apresentou 5 ideias, mas nenhuma interessou ao cara, e ele estava saindo da sala quando ele pensou, tipo, pô, já tô aqui, acho que eu vou jogar essa ideia do espelho, né? Vai que tá alguma coisa. E justamente nessa ideia o cara ficou interessado, né? Aí ele foi assistir o curta e no dia seguinte ele entrou em contato com o Mike pra falar que ele tinha gostado muito e queria produzir um longa-metragem mesmo, desde que ele não fosse do estilo found footage, ou seja, era tudo que o Mike queria, né? Olha, tudo certinho. Uma dificuldade que eles tiveram para transformar um curta em um longa foi encontrar uma maneira de pegar essa história de um cara sozinho em uma sala e aumentar a duração da história pro formato de longa-metragem sem que ficasse chato, né?
Isso foi muito difícil de resolver no início. No meio e no final também foi difícil. Só nessas três partes. Outro problema que eles tiveram foi gravar as cenas, né, mesmo, porque quando você trabalha com espelhos, trabalhar com espelho é um pé no saco, né, porque eles refletem todas as luzes, você tem que tomar cuidado para não mostrar os bastidores do cenário, etc e tal, né. E sobre a escolha do elenco, o Mike conseguiu exatamente as duas pessoas que ele tinha em mente, né, enquanto ele escrevia o roteiro. A Karen Gillan, de quem ele era fã por causa da série Doctor Who, e a Kate Sackhoff, que ela era a Capitã Kara na série Battlestar Galactica. Caraca, ele é... Então o cara era fã das duas e conseguiu chamar as duas. Tá ganhando já. Tá no lucro. O detalhe interessante, a Karen, ela teve que usar uma peruca em algumas cenas, porque ela teve que raspar a cabeça pra fazer a Nebula lá nos Guardiões da Galáxia, que ela tava filmando na mesma época, então botaram uma peruca lá pra poder terminar o filme com ela. Onde será que ela ganhou mais dinheiro, hein? Nossa, onde será? Eu acho que foi com espelho, cara. Né? Falando em dinheiro, o filme custou cerca de 5 milhões de dólares para ser feito, ou seja, é baixíssimo orçamento, né, para Hollywood. Nada, né, cara? Baixíssimo. E conseguiu arrecadar quase 45 milhões pelo mundo. Que então, isso? É mesmo? Não. Você pagou 45 milhões de dólares? Porra, pois é. Mas assim, o filme demorou pra ser lançado, viu? Se pagou, dá pra comprar uma coxinha ou uma Coca-Cola. O problema foi o lançamento do filme, né? Que foi meio demorado, porque ele foi filmado em 24 dias, em outubro de 2012. Mas ele só foi exibido pela primeira vez no Festival de Toronto em 2013 e só foi lançado nas salas de cinema em abril de 2014. Nossa. Teve no cinema esse filme? Caramba. Teve. E é isso, gente. Bora então pro troféu aleatório? Bora. Troféu aleatório. Ô, Dudu, lembra aí pra gente qual que é a emoção ou o medo de receber um troféu aleatório? A emoção de receber um troféu aleatório é você ver um cachorrinho preso numa gaiola por uma doida. Puta merda, eu fiquei puto que quer que o cachorro desapareça e aí salvar o cachorro e soltar ele. Yes. Deixar ele embora. Cara, fiquei muito puto nessa cena. Nossa, não fala não. Então vamos lá, troféus aleatórios, começando aí com o mentor. Qual é o seu troféu pro filme de hoje? Cara, o meu troféu, Produtos Acme, vai pra engenhoca. Tá vendo? Que a menina lá montou pra destruir o espelho. Cara, sério, em algum momento alguém achou que aquilo fosse dar certo. Só ela achou que aquilo fosse dar certo. Ela comprou no Indústrias Acme total mesmo. Tipo, coiote à prova. Mas aqui, o meu troféu é pro mesmo produto, mas aqui, quem em sã consciência construiu aquela geringonça, velho? O que é aquilo? Suspensão de descrença total, velho. Você tem que ter com aquele negócio, um timer com um negócio que fica no teto, que solta uma alavanca, uma guilhotina, martelo, uma marreta perfurante, sei lá que porra é aquela. Que é isso, velho? Da onde que apareceu isso no filme? Entendeu? Tem uns negócios que não dá pra passou alguns anos, né, cara? Desenhando essas coisas. Ela não é possível, ela não é engenheira. Ela não é engenheira. Quem fez aquilo ali? Onde que ela arrumou aquilo? Não, rapidinho, Dudu, e só complementando, cara, tem uma parte do filme que eu acho mais engraçado, que o espelho meio que tenta matar ela, usando a armadilha, aí ela meio que volta antes, faltando um segundo lá pro negócio fazer plim. A cara que ela faz, tipo, seu engraçadinho, você tá pois é, velho. Cara, que menina é essa, velho? Que, tipo assim... A maneira que ela se relaciona com o espelho é estranha, que ela fala com o espelho, né? Tipo, quando ela vê o espelho lá no leilão, né? Ela fala, estamos de novo aqui, né? Sentiu saudade? Você tá com fome, né? Não sei o quê. Vou te pegar. Porra, é essa, velho? Sabe? Não, que é doida. Por isso, aí, se tem essa relação... Se você terminar o filme mostrando que a menina é doida mesmo, é muito melhor do que do espelho. O espelho faz essas coisas. Seu troféu, do Thiago? Eu tenho um troféu, mas eu preciso dar uma medalha de ouro, porque tanto o Dudu quanto o meu mentor falaram, e na verdade eu fiquei em dúvida entre o troféu aqui, mas o meu troféu vai manter, mas eu tenho a medalha de ouro pra ela, que assim, se essa inteligência dela fosse usada pro bem, cara, não tinha fome no mundo. Puta que pariu, velho. Ela montou um esquema ali que, porra, cara, eu falei, meu Deus, computador e clica aqui, não sei o que, e pá, falei, caralho, isso, e tem comida e tem água e não sei o que.
E detalhe, tem comida sem talher, é maçã, que daí não dá pra matar, mas daí o espelho foi lá e tentou matar ela, transformando nisso. Bom, enfim. Ah, isso me deu agonia, cara. Puta. Essa é a minha medalha de ouro, mas o troféu... Essa hora é legal da maçã, eu achei legal também. Da maçã, né? Foi... Ela mordendo a maçã. Dá aquele arrepio, né? Mas foi legal. Cara, o meu troféu, obviamente, vai pra ela também. E o nome do troféu já diz tudo, que é o troféu Você Quer Ter Razão ou Quer Ser Feliz? Né? Caralho, melhor troféu, cara. No caso, ela quer ter razão, né, velho? Exato. Ela quer ter razão, ela quer provar pra alguém. Vai cutucar, né? Ela acreditava que aquele vídeo que ela tava gravando, né, ia acontecer alguma coisa. Que ia viralizar no YouTube, ia crescer no TikTok. Ia monetizar o negócio, né? Ia monetizar. Então, porra, essa é a pessoa que quer ter razão. Exato. Bom, vou dar aqui meu troféu também, é um troféu improvisado, que é o troféu Tempos que Não Voltam Mais, que vai pro telefone celular. Vocês repararam que todo mundo usava o celular pra fazer ligações telefônicas? Que coisa mais velha. É verdade. Não, e outra coisa, 2006, né? o nome do menino era Tim, ele pegava o telefone e tinha tom. Olha aí. É verdade, tinha tom, é verdade. O menino pegava o telefone, o nome do menino é Tim, né? Tim. Eu já, quase que eu faço assunto aleatório sobre a Tim, né? Mas eu falei, não vou fazer essa propaganda despachada. Mas ele pegava o aparelho Tim e tinha tom no aparelho. Olha aí. É verdade, tinha tom de descagem ainda. É, cara. Meu Deus. Nossa. Bom, e esses troféus serão entregues por quem? Por manequins tampados com toalha. Cobertor, né? Cobertor. Nunca vai aparece chegar. no seu banheiro, refletidos no espelho. Exato. Então, se você quiser pegar seu troféu, à meia-noite no espelho, pega ele lá. Isso dá um bom jumpscare, hein? Melhor que o do filme, cara. Tem susto maior que quando você tá fechando, sei lá, o espelho do banheiro ali, o armáriozinho, e você vê uma coisa refletida no espelho. Eu não olho pro espelho fechando de noite. Não olho. Não olho. Melhor, não olha. Simples assim. Não olho, velho. Simples assim. Nos acessos, você apaga a luz de costas pro espelho. Apaga a luz e vai embora. Não precisa olhar. Pra quê? E eu não gosto, não. É porque já vi coisas. Pô, tem filme de espelho muito melhor do que esse aí. Nem. Espelho de carne. A chave mestra, já viram a chave mestra? Porra. Sim. Bom, mas é isso que tem pra hoje, né? Então vamos aos assuntos aleatórios. Não vou nem perguntar se tem recado, porque nunca tem recado, né? Então... É o que tem pra hoje. Assuntos aleatórios, o supra-sumo do Sessão Aleatória. Começando com você, Dudu. Qual é o seu assunto pra hoje? Bom, como eu toquei a musiquinha clássica no início, ninguém entendeu nada. Mas tinham vários objetos ali antigos. Eu pensei, por que não falar daquele navio que afundou em 1900? Porra, que ligação disso com tudo. Por que não? Tá bom. Aliás, vai ter um espelho dentro do Titanic. É porque nessa hora, era a hora que tinha a estátua lá coberta, que é tanto de objeto antigo e tal, não sei o que. Eu falei, não, lembra aquela cena do Calhambeck lá do Titanic, é verdade. Tinha um monte de coisa lá. Pois é, então assim, tem umas... remete algumas coisas do Titanic ali, sim, mas bem de longe, mas é porque eu pensei em coisa antiga, eu falei, vou falar do Titanic. Então, eu vou falar especificamente da origem do barco e do naufrágio até o resgate, tá? Porque tem muita coisa. Então, a gente tem, em 1907, o Joseph Bruce Ismay, presidente da companhia de navios White Star Line, e o Lord William Peary, o primeiro barão Peary, e também presidente dos estaleiros da Helens and Wolff, eles decidiram construir 3 navios para competir com o RMS Lusitânia e o RMS Mauritânia. RMS é a sigla para Royal Mail Steamer, que significa navio do Correio Real. Olha aí. Hoje não tem os navios MRS? É isso que eu ia falar. MRS agora? Esses navios de como é que é? De cruzeiro? É tudo MRS, não sei o quê. Olha aí. Depois dá pra fazer. Depois ver o que é MRS. Só pra gente olhar aí. Então, esse Lusitânia e esse Mauritânia eram da rival Cunard Line. Essas embarcações denominadas Class Olympic seriam as maiores, mais luxuosas e mais seguras feitas até então, já que para os dois homens a melhor aposta era competir com seus rivais britânicos e alemães em elegância do que em velocidade. E aí, os nomes dos navios eram 3 navios: RMS Olympic, o RMS Titanic e o RMS Gigantic. Depois o Gigantic foi alterado para Britannic.
em referência a 3 raças da mitologia grega: os olimpianos, os titãs e os gigantes. E os projetos foram realizados nos escritórios de desenho da Harland & Wolff, né, em Belfast, na Irlanda, e os engenheiros navais Alexander Carlisle, que era o cunhado do Pirri e responsável pelas decorações, instalações, dispositivos de segurança, e o Thomas Andrews, que era sobrinho do Pirri, então estava tudo em família ali, que era chefe do departamento de desenho naval. O fato do cara ser chefe do departamento não quer dizer que ele é um engenheiro, um bom engenheiro. Ele é o chefe do departamento. Nepotismo. Né? Rolou um nepotismo ali. Então eu acho que essa informação de que um era o cunhado e o outro era o sobrinho começa a dar a dica que o negócio não ia dar muito certo. Você chega aí, vou fazer um barco aí. Cheguei. Exato. O Alexander, ele acabou se aposentando em 1910 repentinamente, enquanto os 2 navios estavam em construção, o Olympic e o Titanic, e ele deixou o Andrews como único responsável pelos estaleiros e projetos. Acredita-se que isso ocorreu porque o engenheiro queria colocar 66 botes salva-vidas a bordo das embarcações e, por causa de possíveis problemas com o sistema de anteparas, as suas ideias foram rejeitadas pelo SMAY. E aí ele saiu fora. Então olha aí, o cara queria botar 66 botes a bordo e aí o SMAY rejeitou. Ele pensou assim, pra que isso, gente? Pra que bote? Ele aprovou o projeto em 31 de julho de 1908 e assinou uma carta de acordo com os estaleiros, e não houve contrato formal porque a White Star e a Harland & Wolff tinham décadas de próxima e forte relação comercial. Então não precisava para que contrato, para quê? Foi tudo de boca ali. No fio do bigode. Isso. Os planos finais foram construídos no outono de 1908 com os materiais suplementos necessários para a empreitada encomendados pela Harland & Wolff. O Olympic e o Titanic seriam montados lado a lado e foi necessária a construção de um pórtico com 256 metros de comprimento por 52 metros de altura, pois nenhuma das estruturas existentes eram suficientemente grandes para o trabalho. E os trabalhos no Olympic tiveram início em 16 de dezembro, com o batimento da sua quilha recebendo o casco número 400. O Titanic começou a ser montado 4 meses depois, em 22 de março de 1909, com o casco recebendo o número 401. Para diferenciar os 2 navios, que eram idênticos, o Olympic foi construído com seu casco inteiramente branco e o Titanic recebeu a cor preta. Os trabalhos de armação e de estrutura progrediram em um bom ritmo e foram completados no início de 1911. O casco era formado por 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura entre 2,5 a 3,8 centímetros, que eram mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. 3 milhões de rebites. Puta que pariu. E o lançamento ao mar do casco, teste do casco, foi feito dia 31 de maio de 1911, o dia de aniversário do Pirri, com mais de 100 mil pessoas presentes para testemunhar a ocasião, como funcionários, né, com as famílias, né, eles chamam os funcionários, chamam as famílias, fazem uma festa, chamam de jornalistas, chamam personalidades. Vamos jogar o casco lá e ver se ele funciona, é isso. E aí o navio deslizou para a água, né, saiu do pórtico para a água com a ajuda de 20 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão que foram passados por todas as cunhas que mantinham ele no lugar. Ele não foi batizado com aquele estouro de garrafa de champanhe. Imagina, essa história quebra o casco e fala, gente. Mas não era um hábito da Harland & Wolff fazer isso. E o Pirri também tinha, na opinião dele, poderia causar superstições entre os passageiros e tripulantes. Mal sabia o que ia acontecer. Né? Aí todo mundo foi lá, teve um almoço especial no Grand Central Hotel, aquela festa, né, para comemorar que o casco estava flutuando. E aí depois iniciou o processo de equipagem, né? Mais de 3.000 profissionais, entre mecânicos, eletricistas, escavadores, carpinteiros, pintores, decoradores e outros, trabalharam de junho de 1911 a março de 1912. Então assim, os caras jogam o casco. Se o casco flutuou, aí os caras voltam e começam a construir todo o navio. Isso, porque o navio é muito grande. Imagina você montar ele todo e depois botar na água. O tanto que você vai perder. Exato. Você percebeu, Tchelo? Eles fazem, comemoram e bebe. Aí faz como... Por isso que o bagulho demora, cara. Faz, comemora e bebe. Faz, comemora e bebe. Ué, bicho, mas não deve ser fácil você fazer um navio desse, né? Isso é verdade. É um efeito você conseguir fazer um negócio desse e fazer o negócio flutuar, né? É verdade. A White Star anunciou em 18 de setembro de 1911 que a embarcação realizaria sua primeira viagem inaugural dia 20 de março de 1912. Entretanto, o Olympic acabou colidindo em 20 de setembro de 1911 com o cruzador HMS Hawke, né? Então atrasou aí a viagem inaugural do Titanic.
Então eles estavam realizando testes marítimos no Titanic no dia 2 de abril. E pelo restante do dia a embarcação fez testes de velocidade, de manobras, paradas de emergência, medição das manobras de diferentes velocidades. E os testes mostraram que o Titanic era capaz de parar completamente depois de percorrido uma distância de 3 vezes seu comprimento. Já falava o Romário, teste até treino é treino, jogo é jogo. Esse negócio de tipo, tá funcionando, gente. O negócio funciona lá no negócio. E aí o Titanic partiu realmente do porto de Southampton no dia 10 de abril de 1912. Né? Ele partiu ao meio-dia e 15 minutos com 953 passageiros a bordo. E ao partir, a embarcação passou perto do SS New York, que estava atracado no cais. A sucção das hélices do Titanic fez com que as amarras que prendiam o New York soltassem, e ele começou a se aproximar do Titanic. O capitão Smith deu ordem para que as máquinas entrassem em ré para criar o efeito contrário e empurrar o navio New York para longe, né? Então quase que bateu no outro navio ali. E aí o Titanic foi para Cherbourg, Octeville, na França. 22 passageiros desembarcaram na França e outros 274 subiram a bordo. Aí o Titanic rumou para Queenstown, na Irlanda. E aí 7 passageiros desceram e 120 embarcaram, né? Principalmente imigrantes da terceira classe, que pretendiam tentar a vida nos Estados Unidos. Eu fico pensando nessas pessoas que saíram, eles devem ter agradecido muito. Exato, assim, tipo, né? A galera que, tipo assim, não vou pra Nova York, eu vou só ali na Irlanda. E da França e Irlanda, beleza. Ó, daqui a pouco tem a pergunta, hein? Quantas pessoas ficaram no navio? Depois de tanto, porque de tanto subir, eu vou te falar. Aqui, ó, a sua resposta vai agora, ó. O navio deixou de prova. O navio deixou Queenstown às 13h30 e iniciou sua travessia transatlântica para Nova York com 1.316 passageiros e 889 tripulantes. A travessia, então, ocorreu sem grandes incidentes pelos 2 dias seguintes e no dia 12 de abril ele começou a receber avisos de gelo vindo de outras embarcações. E essa mensagem foi imediatamente entregue ao capitão Smith. Além disso, ele recebeu várias outras mensagens de icebergs e campos de gelo por todo o dia seguinte. E na parte da tarde, ocorreu um incêndio em uma das reservas de carvão desde antes da partida de Southampton. Então estava rolando um incêndio desde quando ele saiu de Southampton e aí o incêndio finalmente foi apagado. Olha isso. Caraca. O navio tava pegando fogo desde quando ele saiu. Acho que a pessoa assim, a gente tá na água, sabe? Esse tipo de incidente não era incomum em embarcações da época, porém a sua intensidade foi rara devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão, ocasionada por uma greve de mineiros. Olha os mineiros aí, o mentor. Às 10h30 daquele mesmo dia que eles apagaram o incêndio, o SS Rappahannock enviou uma mensagem com mais notificação de camadas de gelos grossas e foi tudo confirmado no diário de bordo por um dos oficiais do Titanic. Você percebe que os caras estão recebendo todas as indicações. Não, ele cagou tá tudo. Tá que tudo vai dar merda. Falando. Ele partiu, ele quase bateu no outro barco. Vai dar merda, vai. O Titanic já havia percorrido mais de 3.600 quilômetros por volta da noite de 14 de abril. Das 11h30 da noite, o Titanic estava viajando a pouco mais de 21,5 nós, que dá uma velocidade de 41 km por hora, com a maioria dos passageiros já dormindo ou retirados de suas cabines. Nesse momento, na ponte de comando, estava de serviço o primeiro oficial Murdoch, o sexto oficial Moody, enquanto na rota do leme estava o quarto mestre Robert Hickens. E no centro da gávea, no mastro principal, estavam os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee. Era uma noite escura, não havia nuvens nem lua no céu e a água estava completamente calma. Atualmente se sabe que uma água extremamente calma, como aquela encontrada pelo Titanic, é um sinal de presença de iceberg por perto. Porém, isso não era de conhecimento dos marinheiros na época. E aí o Fleet e o Lee avistaram um iceberg diretamente na frente do navio por volta de 23h40. Em 10 minutos, eles chegaram o navio. O Fleet tocou o sino de alerta 3 vezes, telefonou para a ponte informando o Moody sobre o gelo. O sexto oficial avisou para o Murdoch que ordenou a parada total das máquinas. E ordenou que o Hitchens virasse a embarcação para bom bordo. E houve um atraso. O mecanismo de manobra demorava até 30 segundos para mover o leme, enquanto parar os motores também era uma tarefa que precisava de muito tempo para ser realizada. Não é simples você parar o motor do navio, é igual o trem não pode parar de uma hora para outra.
Então o Titanic começou a virar quase 40 segundos depois e não foi suficiente. O iceberg colidiu com o lado estibordo do navio, arranhando seu casco embaixo da linha da água, fazendo com que pedaços de gelo caíssem nos convéses dianteiros. O Capitão Smith estava na sua cabine no momento da colisão, porém sentiu a vibração do navio e foi para a ponte, onde o Murdoch informou sobre o ocorrido. O iceberg entortou as placas de aço do casco, arrancou rebites, danificando vários compartimentos. E o Titanic estava começando a inclinar apenas minutos após a colisão. E o Smith e o Andrews foram para os convéses inferiores investigar os danos, descobrindo que os depósitos de carga da sala dos Correios e a quadra de squash, já estavam inundados. Estima-se que aproximadamente 7 toneladas de água entravam no navio por segundo. Caralho! 15 vezes mais do que as bombas eram capazes de bombear para fora. E dizem que as piscinas do Titanic estão cheias até hoje, né? Sério. Eu não consegui me segurar. E aí, ó, em apenas 45 minutos, mais de 13 mil toneladas de água já tinham entrado na embarcação. Então o Andrews percebeu que o Titanic estava condenado. O engenheiro informou para os oficiais da situação e aconselhou o lançamento imediato dos botes salva-vidas, estimando que o navio afundaria em pouco mais de 1 hora. Lembrando que tinham mais de 1.300 pessoas, 1.300 passageiros e 800 e tantos tripulantes. Acima da linha da água tinha pouco sinal de colisão e os comissários no salão de jantar, na primeira classe, haviam sentido um tremor que eles pensaram ter sido causado pela quebra de uma das lâminas das hélices. Muitos passageiros da primeira e segunda classe sentiram uma batida ou tremor, porém não sabiam do que se tratava. Nos convéses inferiores, a situação foi alarmante e tripulantes da Cinque Seis estavam lutando por suas vidas e, ao mesmo tempo, estavam tentando impedir que o vapor das caldeiras não entrasse em contato com a água congelante do oceano. Poderia causar uma explosão. Então, os caras, além de tentar sobreviver, estavam tentando evitar uma explosão ali. No convés superior, o lançamento dos botes começou 00:05. Começaram a aumentar o número de pessoas no bote. Então, tinha botes com 41 pessoas, tinha botes com 32 pessoas, tinha botes com 39 pessoas. Apenas 12 botes tinham capacidade total para 40 pessoas. E a evacuação não ocorreu calmamente, com passageiros se ferindo. O descida dos botes também foi perigosa. A seriedade da situação ficou aparente para os passageiros só por volta de 1h20 da manhã. Então, quando muitos começaram a realmente se despedir, os maridos levavam as mulheres e as crianças para os botes. Fogos de artifício sinalizadores eram disparados para tentar atrair a atenção de algum navio por perto. Lembrando que os navios estavam recebendo mensagens de que tinha gelo, ninguém estava por perto, porque justamente por causa do gelo dos icebergs. Pois é, né? Não era para estar ali. O pânico já estava se alastrando quando eles viram que só tinha mais um bote, o número 14. Era o último barco que foi lançado como sucesso, às 2h05, o último bote, com 20 pessoas a bordo e com mais 2 pessoas pulando nele enquanto ele estava sendo abaixado. Então foram 22. E aí a água já havia alcançado o convés dos botes e o caçador da proa estava totalmente submerso. Nos momentos finais, o ângulo do Titanic começou a aumentar rapidamente por volta das 2h15, já que a água estava entrando nas partes anteriormente intactas e através de escotilhas abertas, e o aumento súbito do ângulo criou uma onda que varreu a parte dianteira do convés dos botes, jogando várias pessoas na água. Aí o navio recebeu forças opostas, e se partiu. E aí ele afundou por completo às 2h20 da madrugada, 2h40 depois da colisão. E o Jack morreu. Imediatamente, centenas de passageiros e tripulantes foram deixados no mar congelante, cercado por destroços que tinham se desprendido. O Jack estava ali no meio, com a Rose. Apesar daquela porta ser enorme, o cara não subiu, não sei porquê, ninguém sabe porquê. As pessoas estavam ali morrendo de infarto agudo do miocárdio pelo repetido estresse no sistema cardiovascular, e outras pessoas progrediram para os sintomas clássicos de hipotermia. Pô, que tristeza. Quem saiu morreu de outro jeito. Eu acho melhor morrer que nem os músicos lá do Titanic. Vamos morrer tocando aqui, que é o jeito. Só para finalizar aqui, o resgate começou a partir de 4h da manhã do dia 15 de abril, pelo Carpathia, que havia corrido durante a noite em máxima velocidade. É um risco considerável, já que ele teve que desviar de vários icebergs no caminho. E aí começou o expediente às 5 da manhã, Então começou às 5 horas. Olha aí, a CLT já falou, tem que ir lá buscar aquele maluco. Já arriscaram lá para ajudar, o Titanic. Mas o navio demorou muitas horas para recolher todo mundo, Então... E o último bote resgatado, o número 12, estava com 74 pessoas a bordo, às 9h da manhã. Aqui diz, o naufrágio Titanic em 15 de abril de 1912 resultou em 706 sobreviventes, entre os 2.223 passageiros e tripulantes.
Exato, eles não conseguiram recuperar os corpos de todo mundo. Eles conseguiram recuperar 328 corpos, 119 enterrados no mar e 209 levados até o porto, no Canadá de Halifax. E esse é o meu assunto aleatório. Só faltou a Celine Dion. Foi no começo que ela estava cantando. Então, A mas Celine aí... Dion, o Dudu fez o começo. Então, mas tinha que terminar com a Celine Dion, gente. Confia na edição, confia na edição. O Randy pode repetir, mas eu posso tocar de novo, se vocês quiserem. Confia nos te amo, mestres Randy. da edição. É só pedir que eu toco de novo. A minha flauta. Randy, desculpa aí, Randy, boa sorte com a edição. Assim, a gente tentou, mas... Fica lá. Isso, grava aí, coloca como toque de celular, Randy. Aproveita. Eu tô rindo, pô. Vocês estão fazendo rir, tá me concentrando. Não vou conseguir Não vai tocar. ficar melhor se você parar de rir. Claro que vai. Vai ficar igual no começo, que ficou excelente. Bora pro próximo assunto aleatório. Thiago, eu não lembro exatamente sobre o que você ia falar, mas acho que tem a ver com alguma coisa que eu devia lembrar. Pois bem, meu querido Xi, queridos colegas da mesa, na abertura eu perguntei pro Dudu se ele se lembrava qual foi a última vez que ele tinha feito algo a qual ele não se lembrava. Isso. E muitas pessoas responderiam que foi da última vez que eu bebi. Porque eu tô aqui pra falar mas eu- da real amnésia alcoólica, os famosos blackouts do álcool. Nossa! Olha aí, que maravilha. Aquelas vezes em que efetivamente você não acredita, não lembra daquilo que seus amigos falam que você fez. Pelo fato de você ter entornado o caldo. Essa hora que eu saio do podcast, gente, boa noite, bom descanso. Olha aí, Não, olha fica quem aí, fica aí que nós vamos... Fica aí que no final eu quero história. Eu quero história no final. O cachaceiro aí. Mas não lembra. Exato. O Chico, ele tá certo. Ele não lembra como é que ele vai contar. É porque outras pessoas contam, né, pra gente. Exatamente. Você é marcado em fotos, colocado em grupos do WhatsApp e nem sabe por quê, né? Você só descobre depois. Bons velhos anos 80 e 90 que não tinha isso. Ai, Não tinha isso, exatamente. Bom, na minha primeira parte eu vou falar da clássica ressaca da memória, né? Aquela manhã que você acorda e a primeira frase que sai da sua boca é o que eu fiz ontem? Pois bem, né? Se você já viveu essa experiência ou conhece alguém que viveu, né, mentor? Eu não, um amigo meu, no Cleiton. Cleiton viveu essa experiência, né? Bem-vindo ao misterioso mundo da amnésia alcoólica, também conhecido como blackout alcoólico. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não estamos falando de desmaio, nem de sono profundo causado por bebida. O sujeito estava lá de pé, falastrão, dançando, fazendo stories no Instagram, jurando amor eterno ao garçom. Só que no dia seguinte, nada disso está disponível no HD interno dele. É como se a mente tivesse apertado o botão de ejetar antes de iniciar a gravação. como diz a cara, é o editor da vida, ele vem e corta. Mas tem muita relação com esse negócio de edição, porque, de uma forma simples, o blackout alcoólico ele é uma falha na formação de memórias de curto prazo. Ou seja, a pessoa não consegue lembrar do que aconteceu, não é porque ela esqueceu, mas porque ela nunca chegou a registrar as informações no cérebro de verdade. O cérebro não grava, sério. O botão de REC não funciona, ele para de gravar. Então não tem como você lembrar de uma coisa que seu cérebro não gravou. Sério? É simples assim, cara. É tipo um filme de sessão aleatória que você não assistiu e veio pra gravação. Entendeu? Não tem como. Tem sim. Durante esse blackout, a pessoa ela continua acordada, ativa. Aparentemente ela tá consciente, conversa, dança, faz piada, paga a conta, entra no Uber. Tudo aparentemente normal. Só que, internamente, o cérebro tá meio que no modo avião, assim, sabe? Pra gravação de lembranças, né? O grande responsável por isso é a parte do cérebro chamada de hipocampo, que é a parte que funciona como gravador de memórias recentes. Só que quando você tem álcool demais circulando no corpo, excepcionalmente de forma rápida e intensa, então guardem isso, né? Principalmente quando não é que você bebeu muito, é que você bebeu rápido. Esse é o problema, não é beber muito, é beber rápido. Então temos uma desculpa aí pra beber muito, mentor. Só não pode beber rápido. O hipocampo, ele simplesmente desliga essa função. Então ele tá ali, mas ele entra num estado de inatividade seletiva, tipo aquele estagiário que finge que tá te ouvindo no trabalho, mas não tá prestando atenção no que você tá falando. É atenção seletiva. Então, como resultado, tudo que aconteceu enquanto você estava bêbado simplesmente desaparece da sua cabeça. Quer dizer, não é que desaparece, não aparece na sua cabeça porque nunca foi gravado e não tem como ser recuperado. E aí tem dois tipos de blackout, o parcial e aquele que é o mais legal, que é o total, que você não lembra de nada.
O parcial, que é o fragmentado, a pessoa lembra de partes da noite, lembra de uns flashes, umas conversas e tal. É como se o seu HD tivesse corrompido, sabe? Você consegue ler uns arquivos aqui e ali. Nossa senhora. Você acessa arquivo solto, assim, né? Agora, o total é aquele que você não lembra de nada. A noite inteira sumiu. É como se você tivesse sido abduzido e... Se beber não é o caso. Exato, é nesse nível que acontece. O que causa esse curto-circuito no cérebro, como eu disse, é a velocidade com a qual você bebe. Então, quanto mais rápido você vira o copo, mais o seu nível de álcool no sangue some de maneira brusca. E o cérebro, por ser um órgão tão experto, ele não consegue lidar com isso porque ele tem que cuidar de outras coisas, como sua respiração, né, seu batimento cardíaco, seus olhos. Ele tem umas coisinhas pra fazer, entendeu? Supérfluas, tipo, coordenação motora, não ser atropelado na rua, essas coisas. Os invertidamente da cabeça falam, bom, gente, seguinte, estamos com uma demanda extra aqui que tá vindo álcool pra caralho nesse corpo. O que nós podemos desativar aqui que não vai fazer falta? Filho da puta, tá bebendo pra caralho e rápido. Então, faz o seguinte, daí alguém levantou a mão, desativa a gravação de memória. Porra, boa ideia. Aí é isso que acontece. Promovido. Olha só, você desliga um gasto de energia ali pra poder compensar o outro. Exatamente, o cérebro precisa de energia pra poder fazer tudo. Então ele fala, cara, o que a gente pode abrir mão aqui? Vamos desligar a memória por um pouquinho. Pode abrir mão do controle da bexiga dessa pessoa? Não, ela vai mijar. Não, então não pode. A gente pode abrir mão do controle de gravidade? Não, ela vai cair. Não, também não pode. Vamos desligar a gravação. Então é isso que acontece. Olha só. Alguns fatores importantes disso beber de estômago vazio, obviamente piora a situação, porque sem comida no estômago o álcool vai direto pro sangue. Misturar bebida diferente, como vodka com energético, tequila, cerveja, o famoso combo, né? Isso porque bebidas diferentes têm taxas de absorção diferentes, o que confunde mais ainda o sistema. Então começa a vir um monte de bebida e algumas sendo absorvidas mais rápido que outras. Imagina, né? Vira uma zona completa. E claro, tem características pessoais e até genéticas. Então assim, pessoas mais leves, pessoas que têm pouca tolerância ao álcool. Tem algumas pessoas que já nascem com o hipocampo mais fácil de ser desligado. Então tem essa questão também. Você pode ter um amigo aí que de repente ele liga o modo avião mais rapidamente. Então tem questões genéticas que podem fazer a questão toda. E aí eu sei que vocês devem estar querendo saber quais são as bebidas mais propensas a causar esse blackout. A gente tem uma ideia já. A gente já sabe. né? Acho que cada um tem a sua. E acho que não tem uma resposta assim. Exato, cada um tem aquela que você fala, o cara te oferece e fala, não, obrigado, hoje não. Não, obrigado. Já me derrubou uma vez, não vai acontecer de novo. Mas de maneira geral, destilados fortes como vodka, tequila, uísque e cachaça, tá vendo? Principalmente quando consumidos naqueles famosos shots, né, doses rápidas, são os campeões de disparar aí o hipocampo entrando em modo avião. No Brasil, a clássica dose de cachaça artesanal, aquele tequileiro, aquela tequileira que tá na boate, colocando tequila na sua boca direto da garrafa, então, é essa galera aí que faz a coisa piorar. O editor já olha pra você e fala assim, exato. Outra coisa, drinks e coquetéis açucarados, né? Então, caipirinha, batidas, catuaba, porque é docinho, né? E o doce, ele disfarça o álcool. Então você continua tomando e de repente você descobre que você tomou álcool pra cacete disfarçado de sorvete, né? Porque tá tudo doce. É isso aí. Aí você tem também os famosos combos energéticos mais álcool, então vodka com energético, corote com energético, drink com Red Bull, essas coisas tudo aí que a playboyzada gosta. É outra história também que faz o negócio, né, dar aquela viajada. Agora tá essa moda de tomar com energético, né? A galera mistura tudo com energético, né, cara? Corote com energético eu só descobri agora que eu li, mas deve ter misturado coisa pior com o energético aí durante o carnaval, né? E assim, menção honrosa, porque eu não falei de cerveja até agora, mas sim, cervejas fortes, tipo IPA. Ah, verdade. As artesanais, aquelas que têm teor alcoólico acima de 7%, parecem inofensivas, mas são traiçoeiras, né? Você tomar 3 long neck de uma IPA pode ser pior que tomar uma meia garrafa de vinho. Então a gente entende o quê? Que você pode tomar só à vontade, né? Porque... isso aí. Você começa na IPA... Não vai dar blackout. Nunca me decepcionou. Você começa na IPA e para na UPA. Olha aí. Boa. Ô, Xi, vamos vender isso pro governo, pra eles fazerem propaganda da UPA? Não termine na UPA. É isso aí. Não exagere na IPA. Diga opa antes que a IPA te derrube. Isso, só melhor. Aí, ó. Antes que a IPA te leva pra UPA, isso aí. Vamos registrar isso aí. Agora que a gente já sabe o que é que causa,
Dá pra evitar? Claro que dá pra evitar, meu amigo. Com Ah, conhecimento você evita tudo. Com idade, com experiência. Conhecimento é tudo. Não é de Experiência. seus amigos. Basicamente é o comportamento do que podemos ter aí, né? Que assim, beber devagar, ninguém tá postando corrida, né? Isso aí. Ah, Exato. adolescente aposta assim. Esse É, aposta. adolescente, né, cara? É, adolescente. Adolescente. Comer antes e durante o consumo, intercalar com água, evitar aquelas porra daquele jogo de bebida, de shot, né? Por rodada. Puta merda. Né? Nossa, Aquela sei. coisa toda. E, obviamente, cada um tem o seu limite. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas eu queria ouvir se os meus nobres colegas de mesa têm histórias relacionadas ao famoso blackout alcoólico aqui. Eu começo com uma, tá? Que nem faz tanto tempo. Você faz o quê? Deixa eu ver, faz Uma semana. Eu já tinha a banda Focus, deve fazer antes da Marina entrar. Deve fazer uns 8 anos, uns 7 anos talvez, que eu fui pra um happy hour com uma galera do escritório, deixei meu carro estacionado na rua e a gente começou a beber. Aí veio o editor da vida, cortou. Quando ele ligou de novo lá o botãozinho, eu tava na casa de uma galera que eu não conhecia. O dono da casa, eu conhecia 2 pessoas, tinha umas 30 pessoas, eu conhecia 2 pessoas, o resto eu não conhecia. Corta de novo, eu acordo no outro dia de manhã e eu não sabia onde estava meu carro, eu acordo às 9 da manhã e eu tinha um show em Campinas às 11. Eu tinha um show em Campinas às 11, acordei às 9 e não tinha ideia de onde estava meu carro. Nossa. Mas nem de helicóptero você chegaria, pô. Não, pois é, né? O cara com outro baterista segue o jogo, né? Fazer o quê? É isso aí. E vocês, meus queridos, vocês têm histórias aí de blackout? Ai, O mentor O falou que não Cleiton lembra. tem, um amigo de mentor tem vocês, vergonha né? de contar. Não, o mentor tem. Algum amigo seu tem uma história, mentor? Não, eu tenho uma história. Não, meu amigo não, eu tenho. Eu sofro de uma maldição, tipo do Obelix. Eu não fico bêbado. Eu só fico bêbado com uma bebida. Então, com isso, eu acabo sendo o escrivão do rolê. Porque todos os meus amigos ficam bêbados, eu sou o que converso, né, quando eu era adolescente. Conversava com a mãe, explicava pra namorada por que o cara tava beijando o garçom. Nossa. Só que eu só tive uma vez um blackout. Senhora. Tanto que a música do Zeca Pagodinho, Madonna Esponja, foi feita pra minha mãe. E é verdade, não. O Zeca fez essa música pra minha mãe. Olha aí. Cara, minha mãe no aniversário dela, ela não fazia aniversário, ela fazia o mêsversário. Então, assim, o mês de agosto eram uns eventos. Nossa. E aí, eu teve um dia que eu saí com o pessoal pra beber. Eu comecei a beber, era 4 horas da tarde, eu saí do estágio, aí fiquei bebendo, fui bebendo. E aí eu cheguei em casa, eu pensei assim, pô, aniversário da minha mãe. Eu falei assim, pô, cheguei em casa, vou dar uma descansada e depois vou pro churrasco. Só que eu cheguei em casa, era 6 horas, 6 e pouca da manhã. A minha mãe já tava se arrumando, não sei o que lá e tal, fazia as coisas, falou, vamos. Eu assim, deixa eu só tomar um banho. Não, vamos, porque é longe e tal, fomos. Chegamos no churrasco da minha mãe, tinha pilhas de caixas de cerveja. E eu fui bebendo. A última lembrança que eu tenho é que eu tava discutindo com alguém e eu encostei numa caixa de cerveja. Quando eu abri o olho, eu estava em casa de pijama. Era o seu pijama, pelo menos? É o seu pijama? Acho que... É boa pergunta válida, né? É uma pergunta válida. Aí a primeira pergunta que eu falei assim, como eu vim parar em casa? A minha mãe falou assim, não, porra, como assim você veio parar em casa? Eu falei, não, como eu vim parar em casa? Aí minha mãe começou a me contar que eu subi na caixa de bebida, que eu falei que era meu trono, que eu fiquei sentado, não deixava ninguém chegar perto. Caraca, maluco. E você não tem como é que você vai falar pra sua mãe que ela é uma mentirosa? Você vai falar, não, eu fiz isso aí não. Se sua mãe falou, você vai falar que não. É o Hipocampo te salvando. Ele falou, eu não vou gravar isso aqui, não vou fazer pra lá. Segue o jogo aí. E você, Chi, tem história aí? Não, eu nunca tive um blackout alcoólico, não, mas assim, é porque o meu primeiro porre me ensinou uma lição muito importante, entendeu? Que é não beber. Então, que é não porque foi o ficar de seguinte, porre. a gente era adolescente, tinha uns 14, 15 anos assim, e o irmão mais velho de um amigo nosso foi viajar pra praia, e ele falou pro irmão dele, né? Falou, vai lá em casa, lá, toma conta lá da casa. Antigamente o pessoal fazia isso, né? Botava o pessoal pra ficar lá, indo ver se tá tudo certo na casa, se ninguém tá roubando, como se a gente fosse fazer alguma coisa. Mas aí nós fomos lá e todos animados, né? Porque o cara tinha tudo. Ele era daqueles caras que adotavam as tecnologias. Então a gente sabia que ele tinha videocassete, que ele tinha videogame, entendeu? Que ele tinha uma televisão legal. A gente foi todo animado. Olha que tempo, o cara tinha videocassete. Videocassete. E Mas o que aconteceu? Chegamos lá, nós descobrimos que o cara tinha levado tudo pra praia.
Porra, Não tinha nada na casa. Nada na casa. Só tinha o quê? Mas tinha um bebê, bar. né? Tinha um bar cheinho. Então o que a gente fez foi fazer um concurso de coquetelaria. Aí, adolescente, jovens. Cada um foi lá e inventou um drink, misturando Jovens. o que tinha lá. Nossa senhora, que tristeza. E, cara, assim, a gente misturou tanto, mas tanto que chegou uma hora que as coisas estavam girando, aí a gente resolveu parar. Eu não lembro onde o pessoal dormiu, mas no dia seguinte eu lembro de acordar com um cara desesperado falando que tinham roubado o carro dele. Só que ele não tava vendo o carro que tava na garagem, pra você ver o nível do cara. O carro tava na garagem, ele achou que era outro carro. O carro do Thiago tava lá também. Era meu carro. Não, detalhe, o cara era menor de idade e ele tava dirigindo o carro do pai dele, que não deveria, né? Caralho. Voltando, dirigindo bêbado pela marginal. E assim, não sei como a gente não morreu, mas esse porre, eu dormi, acordei, fui pra... Isso era um domingo, tá? Fui trabalhar, meu patrão olhou pra mim e falou assim, vai pra casa. Voltei, dormi, acordei de noite ainda e eu tava zonzo ainda, cara. Nossa, sim. Foi o mais próximo que eu cheguei, mas é só isso. Nunca tive um blackout mesmo. É um mini blackout, vai. Nossa, é um mini blackout. De longa duração. Você já teve blackout, Dudu? Blackout também. Tive um mini igual o Chico. Foi na faculdade, obviamente. Claro. Teve uma festa no alojamento. E aí, o que era a bebida da festa? Era suquinho... Nossa. Como é que é? Suco Clyde. Você lembra o suco Clyde? Nossa. Suco Clyde com vodka, Natasha, garrafa de plástico. Garrafa de plástico, nossa. Esse é o detalhe importante, né? Aqui borbulha, assim. Aqui borbulha. Nossa. Sei lá, eu nunca mais cheguei, não consigo olhar pra essa garrafa mais, pra ser Natasha. Nossa senhora. Eu tava o dia inteiro na faculdade, tava sem comer e fui nessa festa. Obviamente, eu fui a pessoa da festa que passou mal primeiro e eu vomitei em todo o apartamento inteiro dos caras, da janela, eu vomitava no banheiro, vomitava não sei aonde. Senhora. Não dava tempo, chegava, não sei o que, vomitava. Nossa. Vomitei, chegou um ponto que eu desmaiei na cama lá, não perdi a consciência, eu tava só precisando ficar quieto. E aí depois me levar pra casa. O seu corpo provavelmente falou, não vou deixar ele perder a consciência, eu vou fazer ele ficar acordado. Então, mas esse pior, exato. Esse pior não teve blackout. O que teve blackout foi numa festa mais contida, tinha menos pessoas, e que eu fui introduzido ao gin. E aí o gin me pegou, porque eu gostei muito do gin. Ele gostou muito de mim. E aí você tomou rápido, provavelmente. Foi tomando. Então, fui tomando. Gin tônica, gin com guaraná, não sei o que. Ah, que maravilha, gin tônica. Eu só ouvi falar, nunca tinha bebido. Era um gin que era um africano, que era da minha turma. Eles trouxeram lá esse gin da Europa, sei lá na onde. Teve um momento que eu falei pra umas amigas minhas, eu falei assim, gente, eu só vou dormir um pouquinho aqui. Aí eu deitei debaixo da mesa. Que ótimo. Fiquei alguns minutos dormindo debaixo da mesa ali, mas era uma festa muito cheia e tal, tava de boa no cantinho. E depois voltei pra festa normal. Mas nessa parte de eu dormir na mesa, eu não lembrava que eu tinha falado que eu dormi na mesa e nem tinha dormido debaixo da mesa. Mas vodka eu não chego perto, gin eu tomo. Então, no final das contas, meus queridos, não é só um espelho de gosto duvidoso do século XVIII que faz você, que parece que você não lembra do que você fez, né? É, isso aí. Se você tomar rápido, e lembra, não é tomar muito, é tomar rápido, vai virar um blackout. E esse é o meu assunto aleatório. Cara, mas eu vou te falar, Tchalo, o bom de você ser o escrivão também é que você tem todos os podres e momentos constrangedores de seus amigos. Eu já tive uma situação parecida que eu fiquei um ano inteiro sem beber por questões de saúde, que eu tava fazendo tratamento, e eu fui pra diversos happy hours. E, cara, quando você é o único, tem 30 pessoas bêbadas, e você é o único sóbrio, são vários sentimentos, né? O primeiro é falar, caralho, como a gente é bobo, né? Quando a gente fica bêbado, é que o bagulho insuportável, né, cara? E depois é o que você falou, que você efetivamente viu tudo, registrou tudo. O seu hipocampo tava ligadão ali, ó, vendo tudo acontecer. Então você sabe, né, coisas que as pessoas... Não, você fala, olha, até aqui, bicho. Cara, você falou aí de ser um escriba, eu lembrei de uma festa que eu tava com meu irmão, nem lembro o que ele tava fazendo lá. E ele ficou bêbado, todo mundo ficou bêbado, mas ele bêbado, ele é muito chato. E eu não sei por quê, que ele começou a falar em inglês, bêbado. E aí ele olhava pra pessoa e falava... I know your secrets. You are in my hands. E fica, aí eu, caraca, você ficou bêbado possuído. Que isso, meu? Cara, foi muito estranho. E aí depois a gente falava pra ele, não, imagina, eu não fiz isso. O cara ficou possuído, cara. You're not power here, Gandalf the Grey. You shall not pass.
finalizando esse episódio maravilhoso, qual é o seu assunto pra hoje? Então, hoje eu vou trazer um assuntinho que nesse filme ele é feito de modo ruim. Porém, a maioria dos filmes de terror tem utilizado muito essa ferramenta, ao qual o nosso amigo Cello me perguntou no começo do episódio o que é o tal do jumpscare. E eu vou falar, mas que raio é esse treco de jumpscare? Ótima pergunta essa. O que é o jumpscare? Na falta do André, alguém tem que fazer perguntas excelentes, né? Exatamente. E, para fazer jus ao legado do nosso amado Tom, eu vou falar isso no meu novo quadro, Cine Mentor. Olha aí! Então, você achou que ia se livrar? Dançou. Solta minha vinheta aí. Não vai se livrar Eu consigo ver a cara do Ranjo, caralho, puta que pariu. Se tiver uma vinheta do Tom que dê pra usar, enfia aí, Randy. É. Pera aí, mentor. Isso daqui é um novo bloco? Tenho a sensação de que vamos descobrir muito em breve. Cine Mentor. Mas vamos lá, o que raio é esse jumpscare? Cara, o jumpscare nada mais é que um recurso cinematográfico e narrativo que é usado principalmente no gênero de terror, que é para assustar o espectador de forma súbita. E isso acontece de várias maneiras, usando imagem, som alto, um momento de tensão, algo que provoca uma reação involuntária de um susto. Só que tem toda uma técnica por trás disso. Não é só simplesmente o cara chegar e fazer burro, você virar o espelho. Tem toda uma coisa psicológica que eu vou trazer aqui pra vocês. Mas antes, vamos falar da origem do jumpscare. Como nasceu esse negócio? Quem foi o infeliz que pensou assim, como eu posso assustar as pessoas na sétima arte? Embora essa técnica tenha vindo do teatro, da literatura, o jumpscare começou a ganhar uma popularidade no cinema de horror na década de 40. Um dos primeiros exemplos é o Cat People, de 1942, do Jacques Tourneur, que é o chamado de Lilton de Buzz, que é uma técnica usada até hoje, que ele cria uma tensão construída no momento do susto. Algo inofensivo, como um barulho do ônibus, surpreende o espectador. Isso em 1940, as pessoas ficaram totalmente assustadas. Um barulho de ônibus, num silêncio absoluto, vi um barulho do ônibus, todo mundo aqui isso. E aí foi o primeiro jumpscare. Nos anos 70 e 80, diretores como John Carpenter e Tobe Hooper aperfeiçoaram o uso desse recurso. E eles tornaram isso com uma marca registrada. Cara, o John Carpenter, né, ele é foda no jumpscare. Porra, ele é brabo. Carrie, não é dele? Porra. Aquela cena final. Porra, ele é foda. Primeiro susto que eu tomei na vida. Mas como é que funciona o jumpscare nessa sua cabecinha? Como isso afeta o seu cérebro? O jumpscare, ele ativa um mecanismo mais primitivo do nosso cérebro, que é a resposta de luta ou fuga. Essa reação ocorre no sistema límbico, onde as amígdalas, a estrutura cerebral associada ao medo e emoção, responde instantaneamente ao estímulo inesperado. Nesse processo neurofisiológico, o cérebro ele antecipa uma ameaça com base em pistas audiovisuais, ativando o sistema nervoso simpático. Depois vem o susto súbito, um som alto e a mudança visual ativa as amígdalas, liberando adrenalina e cortisol, hormônios do estresse. E aí vem a resposta física. O coração acelera os músculos que se contraem e temos uma reação reflexiva, como pular, fechar os olhos, dar aquele berro bem agudinho, que seu amigo olha pro lado e fala é isso aí. Só que depois vem o quê? A sensação de alívio ou riso. E isso é mais engraçado, porque às vezes eu tomo um jumpscare e eu rio. Fico rindo. E agora eu entendi por quê. É a parte final do jumpscare. É a sensação de alívio ou riso. Após o susto, o corpo libera dopamina, causando a sensação de prazer e aquela risada nervosa. Olha aí. E tem uma curiosidade. Algumas pessoas amam o jumpscare, porque o alívio pós-susto gera uma espécie de recompensa química, semelhante àqueles sentidos pós atividades de risco, como andar de montanha-russa, pular de um penhasco, essas coisas bem saudáveis. Então dá pra ficar viciado em jumpscare? Pelo visto, sim. Agora, como é que se cria um jumpscare? Como é que o diretor para e pensa? Como funciona um bom jumpscare? Um jumpscare bem sucedido, ele segue um conjunto de técnicas que tem que ser seguida à risca, senão ele não fica um bom jumpscare. Como a gente viu no filme, né, O Espelho, eles que não seguiam. Alguma coisa falhou aqui. Direção e montagem, construção da expectativa. O público sente que algo vai acontecer, mas não sabe quando. Ritmo e tempo de tela. Cenas longas e silenciosas aumentam a tensão antes do susto. Edição rápida. O uso de cortes bruscos e enganar a percepção do espectador maximiza o impacto.
Trilha sonora e design de som. Silêncio absoluto antes do susto. O cérebro espera um som, então o silêncio cria um falso conforto. Uso de sons agudos distorcidos. Muitos jumpscares usam frequências de 2.000 a 4.000 Hz. Nossa. Altamente sensíveis ao ouvido humano. Um som impactante, um som súbito, como um violino estridente ou um grito amplificado ao susto. Exemplo, o violino crescente em Psicose, quando o Norman Bates ataca lá a menina no chuveiro. Verdade. Uma iluminação e fotografia, o uso de sombra e pouca luz. O medo do desconhecido faz o cérebro preencher lacunas com coisas assustadoras. Aquele casaco que você põe na cadeira de manhã e aí de noite quando você vai dormir você vê que é uma criatura totalmente disforme. É mais ou menos isso. Uso de câmera subjetiva. Colocar o espectador no ponto de vista da vítima aumenta a imersão. Efeito do hack focus. A câmera foca um objeto e de repente foca no perigo. Exemplo, a Invocação do Mal 2. Aquela câmera que foca na sombra da freira. Sim. E aquela desgraçada vem correndo. Caralho, que puta, caralho. Aquilo dá um sustinho. Como eu odeio. E falando nisso, qual os diretores que mais dominam essa arte? O James Wan. E o James Wan, ele é um sacana, porque ele te fala assim, cara, olha essa janela. Aí quando você olha essa janela não acontece nada. Aí você vira, tá a criatura do teu lado. Ele é um desgraçado. Nossa. O John Carpenter, né, com Halloween, em 1978. O Wes Craven, com Hora do Pesadelo e Pânico. E agora o queridinho do terror, que é o Andres Muschietti. Ele fez o It, a Coisa. Ele usa muito o CGI de efeito prático pra fazer o terror corporal dele. Agora eu quero saber de vocês, quais os jumpscares mais famosos que vocês lembram? Eu lembro do Assassino do Espelho do Psicose. Pra mim foi a cena do Carrie, é do Palma, né? Do Brian De Palma, né? Não é do Carpenter, né? Do Brian De Palma. Essa cena aí no final do The Carrie, eu lembro de estar assistindo, por algum motivo, sozinho na sala. Cara, quase caí da cadeira. E você, Thiago, qual que é o teu jumpscare mais famoso do cinema? Que você tomou um... É isso que você falou que a menina vem correndo, que tá focando na sombra. É isso da freira. Esse é foda. Esse o pessoal usa até hoje, né, cara? Tem a parte de vídeo que os caras colocam alguma coisa, sei lá, coloca uma criança fofinha, não sei o que, lá vai, e de repente aparece essa porra correndo, cara. É horrível. Esse é foda. E você, Dudu? Meu jumpscare foi o que eu assisti no cinema, aquele filme The Ring, como é que chama? Ah, tá, O Chamado, porque o filme termina, mas aí depois tem o outro final, que é quando aparece o bicho. Sim. Né, como é que o bicho mata, né, tal, como é que a Samara mata lá e tal. E aí também nesse daí. Foi foda. Cara, eu tenho um jumpscare que é muito bobo, que é o jumpscare do final do Sexta-feira 13. Todo mundo acha que tá tudo tranquilo, o Jason sai do lago e puxa a protagonista pro lago. Sim, porque sim. não era o Jason, né, no primeiro filme. E agora, como eu prometi no começo, eu vou ensinar vocês como não cair no jumpscare. Você que ficou até aqui... É só fazer que nem o Dudu, é só não olhar pro espelho. Exato. Só eu sei como não cair no jumpscare, mas você fala primeiro o seu, depois eu falo o meu, que vai ser igual. Se você não gosta de jumpscare, vou te ensinar agora umas técnicas. Vamos lá. Primeira técnica. Fique atento ao silêncio. Se a cena estiver muito quieta, pode estar preparando um susto para você. 2. Observe a trilha sonora. Quando a música cresce e para de repente, o susto está a caminho. 3. Repare no enquadramento. Você vai lembrar disso tudo. Você vai lembrar disso tudo na hora. Mas... Repare no enquadramento. Se houver um grande espaço vazio atrás do personagem, algo vai surgir ali. É verdade. É ali. Use legendas. Muitos filmes indicam na legenda quando o som alto vai acontecer, tipo o som de impacto, mostrando e tal. É verdade. Olhe para fora da tela. Desviar o olhar normalmente pode diminuir o impacto do susto. Não olha pra fecha tela. o olho, gente. Não eu assiste. fecho o olho, né? Não assiste, pronto. Na hora eu sei, eu fecho o olho. Não tem um monte de gente que vai no cinema pra assistir filme de terror? E aí, Sim. né? Não quero ver de olho fechado. É verdade. Eu faço isso isso, aí. por isso que eu Nunca entendi. não assisto no cinema, porque eu fico fechando o olho. Quando vai ter o jumpscare, eu diminuo o volume, tiro o volume, aí eu meio que fico olhando de ladinho, quando aparece o negócio, com a mãozinha assim, olhando no meio dos dedos assim. Exatamente. E de dia, com a luz acesa, né, de dia e tal. Se ele não quisesse tudo olhar. aberto, luz do sol, só Tenho medo. faço mesmo. Eu adoro filmes de terror, faço passar sempre. Então é isso, gente. Concluindo, o jumpscare é uma experiência cinematográfica memorável, pode ser divertida se você gostar, ou então totalmente desagradável se você odiar um jumpscare. E esse foi o assunto aleatório de hoje.
Maravilhoso. Mas tem também a outra reação, que é xingar. Você já reparou? Eu nunca xinguei tomar no cu. O cara que leva aquele tipo de... Sério? Eu nunca xinguei no jumpscare. O jumpscare que não é de filme de terror. Imagina que você tá, sei lá, você tá na garagem pegando uma coisa, aí vem um amigo seu, ou você, enfim, um carro buzina. Você não tá esperando uma buzina ali. Não, isso isso aí, essa foto. Aí você, puta, caralho, vai se fuder, ou sei o que. Então, é nessa hora que você xinga, entendeu? Ah, tá, entendi. Exato. Quando você toma um susto. Outra coisa, você tá passando na rua, você tá caminhando na calçada, aí você caminha do lado de uma casa que tem o portão e um cachorro começa a latir do nada. Puta, sacanagem, isso aconteceu comigo, maluco. Isso acontece toda hora, cara. Você riu ou xingou? Não, eu tive um ataque nervoso. Eu comecei a rir, cara. Eu falei, caralho. Não, esse jumpscare quase mata do coração, cara. Que você tá lá quieto, Caralho, o o cachorro vem, é foda. E o seu cérebro, além dele fazer você rir depois, mas ele ataca pra você pular, né, cara? Sim. Pra dar aquela escapada, porque teoricamente o cachorro tá ali pra te morder, né, cara? É rápido isso, né? Nossa, cara, eu É, lembrei de muito uma bom. também, que uma vez que eu cheguei em casa, isso há muitos anos atrás, tava tudo apagado e tal, e fui na geladeira tomar água, né? Abri a porta da geladeira, peguei a garrafa, quando eu fechei, a minha irmã tinha saído do quarto e tava atrás da porta. Nossa. Cara, derrubei a garrafa, dei um berro. Não, eu tomei um jumpscare, foi agora na quinta-feira passada. A Thaís vai trabalhar na quinta-feira, eu fico com o Henrique. O Henrique dormindo, tava lavando louça na cozinha. Ele só puxou minha camisa, assim, ó, eu de costas. Nossa senhora, eu falei, ai, capeta. Tadinho. Mas eu não assustei ele, não gritei, não sei o quê. Eu só falei, ai. Meu Deus, É ótimo. Uma vez que eu tava namorando, a minha namorada dormia em casa e naquela época, não sei porquê, o meu despertador, a música do meu despertador era I Feel Good, James Brown. Vocês sabem, começa com aquele grito. Nossa, nossa. Eu acho que um dos motivos dela ter terminado comigo foi a porra do despertador, que todo dia de manhã ela dava um pulo. Você acha? Sabe gato que gruda assim as unhas no teto? Porra, tia, Você que sacanagem, velho. Eu achava divertidíssimo. Quanto tempo de namoro você tinha com ela? Eu achava Comecinho do divertidíssimo, amor, cara. Porque assim, eu já vai, sabia que ia tocar. Eu tinha seguido já todas as dicas que o Heitor passou. Eu sabia que tava chegando ali perto das 7h30. Eu tava esperando o James Brown gritar. Você já esperava. James Brown acabou com o relacionamento do Cello. Não, pior que ele dá aquele susto e ainda depois fala, I feel good. Exato. I feel good. Muito bom, cara. Muito bom. Tem uma trend, né, no Instagram. Tem. A galera assustando Já as vi. pessoas com essa música. Tem uma trend. Já fazendo tem isso. um tempo já teve isso, Tem, verdade. faz um tempinho já. Ei, aprendizados de hoje, o que a gente aprendeu, hein? Cara, eu aprendi que você pode beber qualquer bebida, você só não pode beber rápido. Isso aí. Aí, verdade. É, aparentemente, né? É o que Não, dizem foi o que eu por aí. aprendi. Eu aprendi que se a escala do pessoal do Titanic fosse 24/7, talvez não ia ter morrido tanta gente assim. Talvez não ia ter morrido tanta gente assim, né? Talvez. Eu aprendi que o jumpscare... Ixi, esqueci que eu aprendi. Gente, não tô conseguindo aprender. Eu acabei, tô passando mal. Blackout Eu tô passando alcoólico. mal. Blackout e vômito. Aqui hoje tá Vomitar. ruim, bateram no meu carro, tô passando mal, tá difícil. Eu tô aqui cumprindo... O Dudu aprendeu que rir é o melhor remédio, né, Dudu? Exatamente. Tem que exatamente. É o isso único mesmo. remédio, no caso. É né? o único É o remédio. único remédio. E eu aprendi que não tem como lembrar de algo que você não gravou, por isso vou apertar o botão de salvar aqui essa gravação. Isso. Isso aí, boa. Boa. Antes que dê merda. Olha aí, ó. Por favor. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da sessão.